Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar da importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico, principalmente aí depois da pandemia do coronavírus. Eu recebo aqui na Rede Alesp o advogado especialista em direito econômico, Gabriel Quintanilha. Gabriel, seja muito bem-vindo à Rede Alesp e muito obrigado por participar do nosso programa. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Igor, como vai? É um prazer enorme estar aqui. É uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz com o convite. Tenho certeza que a gente vai ter um papo bem legal sobre agronegócio. Gabriel, para introduzir o nosso telespectador sobre o assunto, vamos explicar o que é o agronegócio, o que essa indústria move no nosso país, quais as localidades aí que ela é mais explorada. Acho importantíssimo a gente dar essa introdução para o nosso telespectador. Quando a gente fala em agronegócio, Guga, na verdade a gente está falando de tudo aquilo que envolve a produção agrícola, né? Muita gente acha que agronegócio é só o plantio e o comércio. Não, é uma indústria bastante complexa que envolve toda a parte de maquinário utilizado na produção agrícola, as peças que substituem o maquinário, a mão de obra especializada, o treinamento e, claro, sem sombra de dúvidas, a produção em si. E para a produção em si, além do maquinário, também é necessária a utilização de alguns defensivos agrícolas, de fertilizantes, claro, de acordo com a legislação. E, além disso, a proteção ao meio ambiente também é fundamental. O agronegócio brasileiro ele tem crescido profundamente nos últimos anos, porque o Brasil é uma grande fazenda. Eu diria até que nós somos uma grande fazenda do mundo, principalmente na exportação de grãos. E o agronegócio brasileiro, portanto, ele se desenvolveu e se desenvolve com muita força no interior do Brasil. Estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, são estados com uma produção agrícola fortíssima. E o agronegócio, então, é responsável pelo desenvolvimento desses estados. Agora, doutor, passamos aí por uma crise, né? Uma pandemia. Na verdade, ainda estamos passando, né? A queda no PIB brasileiro é de mais aí de 4%, né? Os números ainda com precisão estão sendo apurados, porém, o agronegócio, no meio de toda essa crise, teve um crescimento. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Essa é uma situação muito interessante que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? A crise causada pelo coronavírus é uma crise sem precedentes. Mas essa crise ela afeta principalmente o setor de serviços. O agronegócio ele foi muito favorecido pela crise, porque com a ideia do lockdown, da pessoa permanecer em casa, essa pessoa continua consumindo aqueles bens da vida que são mais essenciais, como é o caso de arroz, feijão, derivados da soja, leite, etc. As pessoas continuaram fazendo compras. Tanto é assim que o próprio setor supermercadista registrou no ano de 2020 um aumento enorme das suas vendas. Porque aquela pessoa que normalmente fazia sua alimentação fora de casa, passou a fazer a sua alimentação em casa. Portanto, os bens não essenciais foram cortados, mas os bens essenciais permaneceram sendo consumidos e com muito mais força. Para o agronegócio brasileiro, ainda houve mais um elemento profundamente favorável, que foi a alta do dólar. A alta do dólar fez com que os nossos produtos passassem a ser ainda mais baratos e mais interessantes para o mundo. De modo que o agronegócio brasileiro carregou a economia brasileira durante todo o ano de 2020 e certamente será responsável por uma retomada muito mais forte e poderosa em 2021. Porque o dólar continua numa escalada muito forte e a demanda do mundo por alimentos continua sendo muito grande. Sobretudo se considerarmos que esses benefícios assistenciais que foram entregues pelos governos do mundo inteiro são benefícios assistenciais que permitem que as pessoas continuem mantendo a sua alimentação, de modo que a produção agrícola ela responde da mesma forma, ou seja, com uma alta de produção, com uma alta de demanda e sem sombra de dúvidas, com um crescimento muito promissor.
O agronegócio brasileiro é um exemplo para o mundo. O agronegócio brasileiro, hoje, ele cresce exponencialmente, sobretudo, mais uma vez, por causa do dólar e do cenário econômico mundial. Agora, doutor, nessa pandemia nós tivemos aí aumentos consideráveis da gasolina, do óleo diesel, pessoas que dependem disso têm tido muitas dificuldades porque o custo aumenta. Eu queria que o senhor falasse um pouco do biocombustível, se pode ser uma alternativa para o brasileiro numa situação tão difícil. E aqui a gente sempre tem que ser bem didático, explicar também o que é o biocombustível, como ele é produzido. O Brasil é um país em que desde a década de 80 é a promessa de biocombustíveis, né? Desde o famoso pró-álcool, que foi estimulado para ser o combustível brasileiro, que é o combustível gerado da cana-de-açúcar, o Brasil sempre foi promissor nos biocombustíveis, que pode ser gerado com mamona, que pode ser gerado com a própria cana-de-açúcar, ou seja, nós temos elementos naturais fortíssimos para a geração de combustível, substituto dos combustíveis fósseis, como principalmente é o caso do petróleo. A alta do petróleo no mundo ela é uma realidade. O preço do barril de petróleo Brent, por exemplo, agora no mês de março, ele ultrapassou a barreira de $70. Some-se isso ao fato do dólar estar elevadíssimo, é claro que isso vai representar um aumento no preço do petróleo. A política de retenção de preços pela Petrobras não é uma política interessante para a empresa e para o governo. Essa política de retenção de preços, de estabilização de preços, ela é uma política que já foi adotada em governos anteriores e queimou muito dinheiro da Petrobras, que é uma empresa privada, né? Que é uma empresa que tem que prestar contas aos seus acionistas. O mercado olha com insegurança e com desconfiança quando o governo interfere na gestão da Petrobras. Portanto, é claro que a utilização de biocombustíveis, de estímulos à produção de combustíveis naturais no Brasil, pode efetivamente reduzir o preço do petróleo e a nossa dependência do petróleo, que ainda é muito grande. Porém, a gente realmente precisa atrelar os biocombustíveis à proteção do meio ambiente. Não basta estimular a produção de biocombustíveis para afastar os combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, destruir o meio ambiente. Agora, doutor, já existe uma lei no Brasil, a Lei 13.576 de 2017, que estabelece regras aí para expandir o uso de biocombustível. Essa lei poderá incentivar o Brasil nessa pandemia na produção do biocombustível? Qual que é a sua análise? Bom, a verdade é que essa lei ainda não ganhou força. O Brasil é um país que, desde a década de 30, ele funciona muito fortemente com estímulos governamentais. O grande problema é que, como o programa do pró-álcool não deu certo na década de 80, aquele projeto do álcool ser o combustível do Brasil, infelizmente, não há uma forma de acreditar que o biocombustível pode dar certo. O empresário não investe no setor. Principalmente se considerarmos que o próprio governo federal não estimula a produção de biocombustíveis. Essa lei ela é uma forte lei, ela é, sem sombra de dúvidas, uma lei muito importante para o desenvolvimento dos combustíveis, dos biocombustíveis no Brasil, porém, há uma necessidade de substituição gradual dos combustíveis e a garantia da produção dos biocombustíveis. Esse é o grande problema. É o risco de desabastecimento. Há necessidade de uma garantia de que a substituição dos veículos que se utilizam de combustíveis fósseis, que essa substituição vai acontecer de fato. Na Europa, por exemplo, nós temos hoje a grande maioria das montadoras já se organizando para, a partir de 2025, não mais produzirem carros que utilizem o petróleo como combustível, né? Você já tem de forma muito forte esse movimento na Europa. Agora, no Brasil, nós não temos esse movimento sequer por parte do Estado. Vejamos, a própria geração de energia elétrica. No Brasil, que é um país com alto índice de insolação, no Nordeste, que é uma região do país com alto índice de ventos, a gente não é capaz de desenvolver a energia elétrica por meio do sol, por meio do vento.
Ou seja, a energia eólica e a energia solar são fundamentais para a substituição e energia limpa, para a substituição do próprio petróleo como instrumento de desenvolvimento econômico e social. E é interessante, Guga, porque se você parar para analisar, o próprio carro hoje, que é elétrico ou híbrido, ele ainda é muito caro. Há necessidade de mais subsídios para que o setor seja estimulado. E, claro, também é importante que a população seja instruída de modo a entender a importância da substituição dos combustíveis fósseis que degradam o meio ambiente para os combustíveis naturais, para os biocombustíveis. Por exemplo, doutor, a oferta de carros híbridos e também a demanda, o custo, né, na verdade, é muito alto, né? O que precisa ser feito aí para o incentivo, né, desse consumo para que, de repente, você tenha uma alternativa? É necessário, primeiro, uma adaptação do próprio país, né, para receber os carros 100% elétricos. O que nós temos no Brasil hoje são carros híbridos, e mesmo assim esses carros são muito caros. O que há necessidade é de um esforço governamental, um esforço em todas as 3 esferas de poder, seja em âmbito federal, estadual e municipal, para que haja um estímulo à produção e utilização dos veículos híbridos e elétricos ou movidos a biocombustível. E aí, eu vejo que há diversas possibilidades, como, por exemplo, zerar os impostos na venda dos carros elétricos, zerar o ICMS, zerar o IPI, zerar o IPVA para os carros elétricos, né? Você permitir que os carros híbridos tenham os mesmos benefícios. Os municípios determinarem, por exemplo, que as frotas dos ônibus sejam obrigatoriamente adaptadas para o biocombustível. Essa também é uma possibilidade. Ou seja, há necessidade de um esforço governamental para que haja esse desmame do petróleo. Porque nós temos uma economia fortemente ligada ao petróleo e nenhum movimento para que esse combustível deixe de ser o principal combustível do Brasil. Portanto, a gente age como se fosse um país integrante da OPEP. O Brasil age como se fosse um grande produtor de petróleo. E, infelizmente, nós não somos. A gente depende da oscilação de preços, a gente depende da produção. E é claro que a nossa economia vai ficar, sim, sujeita a esses impactos do preço do petróleo no mundo. Agora, doutor, em relação ao agronegócio, quais os setores, né, dentro do agronegócio que você cita aí e sente uma expansão nesses tempos de pandemia? Sem sombra de dúvidas, um dos setores que mais cresceram e continuará crescendo dentro do agronegócio é a produção de soja. A produção de soja brasileira, ela é absolutamente imbatível no mundo, né? Com o preço do dólar favorável à nossa balança comercial, eu não tenho a menor dúvida que a soja ela é muito favorecida, porque muita gente acha que soja não tem grandes utilidades, né? Mas a soja ela é utilizada para fazer ração, a soja ela é utilizada para fazer alimentos, né? A soja é utilizada para diversas finalidades mundo afora. E, sem sombra de dúvidas, a nossa capacidade de produção e a modernização do campo no Brasil representou um resultado muito positivo, de modo que esse setor certamente é um setor que vai nos ajudar muito na exportação e na balança comercial. É claro que não tem só o lado bom nisso, né? No final de 2020, por exemplo, nós tivemos uma inflação de alimentos muito forte no Brasil. O arroz, por exemplo, teve uma alta de 70%, né? Nós tivemos aí um aumento do feijão. Por quê? Porque, efetivamente, o agronegócio brasileiro está mais preocupado em exportar. De novo, a alta do dólar, ela favorece a exportação e prejudica o mercado interno, que acaba sofrendo com a pressão de preço. Então, até dentro disso, aí, só para concluir esse raciocínio, como fazer o equilíbrio dessas ações, né? Como a gente consegue equilibrar o mercado interno? É um equilíbrio muito... É muito fina essa linha, né, que vai separar o interesse do exportador e o interesse do mercado interno.
E é interessante que o Brasil é um país que constitucionalmente ele estimula a exportação, né? Há imunidades constitucionais para impostos como ICMS, IPI, PIS, COFINS, não incidem na exportação. Então, há uma vantagem muito grande de ser um exportador. Nesse caso, portanto, como o governo federal não é capaz de interferir no dólar, né, na variação do dólar, o que deveria ser feito era também uma forma de estimular que esse produto seja vendido no mercado interno. E aí você tem duas formas de fazer. A melhor, na minha opinião, é efetivamente reduzir a alíquota do imposto de importação do produto estrangeiro. E aí você vai ter um equilíbrio de mercado, né? Para que o produto nacional seja competitivo com relação ao produto estrangeiro, ainda que o dólar esteja alto, o custo de produção internacional ainda é muito baixo. Agora, doutor, vendo assim, uma análise, né, global, aí, pensando na economia brasileira, nós tivemos só no último mês 2 aumentos de combustível. O ministro Paulo Guedes tem dado declarações nada otimistas em relação à economia brasileira. Qual que é a leitura que o senhor faz aí da economia brasileira para 2021? Nós temos uma tendência de piora, como será essa recuperação? O próprio ministro, ele já vê na vacinação a salvação para essa situação que nós estamos passando. Como é que é a tua análise? Olha, o Brasil é uma caixinha de surpresas, né? O ano de 2021 depende muito de como vai ser o humor do nosso presidente. Afinal de contas, a interferência dele na Petrobras é muito grave para o mercado. A interferência dele na gestão de uma estatal tira a confiança do mercado. E isso faz com que haja uma alta no dólar muito relevante. E economicamente, o Brasil ele não está adotando as medidas necessárias à retomada. E a principal delas é a vacinação. E se não houver essa vacinação em massa e continuarmos nos regimes de lockdown e etc., que são regimes necessários de acordo com os especialistas, né, a gente realmente tende a ter realmente um ano trágico para a economia brasileira, sem que haja uma retomada e principalmente sem o benefício emergencial, porque o auxílio emergencial durante muito tempo sustentou a economia brasileira. A queda de 4,1% seria muito mais acentuada se não fosse o benefício emergencial. Agora, o cenário, eu queria que você fizesse uma comparação em relação ao cenário mundial. Quanto tempo aí, na sua previsão, nós vamos demorar aí para ter uma retomada e o que isso vai refletir aqui no Brasil? Porque muitos analisam, mesmo que não tivesse pandemia no Brasil, nós íamos sentir o impacto, né, da crise mundial. Então, eu queria a sua leitura em relação a isso. Então, na verdade, a gente... Para sair da crise do coronavírus, a gente precisa, primeiro, acertar, ajustar a casa, né? Em fevereiro de 2020, pouco antes da crise estourar, o ministro da Economia deu uma declaração dizendo que se fizéssemos muita besteira, o dólar chegaria a 5, né? O dólar bateu quase 6. Ou seja, a gente precisa de medidas econômicas, a gente precisa de medidas governamentais para sair da crise e atrair de novo investidor para o Brasil. E percebe, a Bolsa de Valores brasileira ela está baratíssima e nós não temos investimento. Por quê? Porque o investidor externo ele olha para o Brasil com desconfiança. Ele olha para o Brasil como sendo um país que não busca a vacinação da população, que o presidente interfere nas estatais e que não há um norte para que a economia se manifeste, que a economia reaja. Há uma necessidade, sem sombra de dúvidas, de que o governo retome os debates acerca das reformas necessárias para o crescimento do Brasil. A reforma administrativa, a reforma tributária precisa ser efetivada o mais rápido possível. Caso contrário, a gente realmente vai descolar do mundo. Vários países continuam mantendo a suspensão de voos do Brasil. Nós temos variantes de coronavírus perigosíssimas e nada está sendo feito. Economicamente, isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento. Isso é muito ruim para a economia do país. Então,
há uma necessidade de que a casa seja arrumada, de que haja um estímulo à produção econômica brasileira. E isso é urgente. Caso contrário, a gente vai num caminho sem volta. Esse é o grande problema, Gu. Agora, doutor, é importante, né, a gente agir de forma didática. Caso não tivesse pandemia, o nosso país estaria em crise econômica também? Qual que é a tua análise em relação a isso? Porque às vezes é muito fácil, né, acreditar todo o problema à pandemia, mas a gente já não vinha entrando aí numa crise econômica, doutor? Como é que é essa a sua análise? Então, é interessante porque antes da pandemia estourar, o Brasil ele estava numa situação de estagnação econômica. Né? O PIB de 2019 foi um PIB de estagnação econômica. E no início do ano de 2020, o governo federal ele dava declarações dizendo que o governo estava começando, o avião da economia estava começando a decolar. Mas, em verdade, a nossa economia ainda estava muito dificultada, ainda estava muito, desculpa a expressão, mas é uma expressão mais fácil de traduzir, ainda muito capenga, ainda muito sem um estímulo econômico, sem um crescimento concreto. Há uma necessidade, sem sombra de dúvidas, de que o Brasil adote medidas de desenvolvimento econômico e social. Não adianta, e é claro que é necessário o auxílio emergencial, mas mais importante que o auxílio emergencial é uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado. Mais importante que o auxílio emergencial é uma reforma tributária para que você também tenha um país competitivo, para que você mexa nas estruturas do Estado brasileiro e o modernize para atrair investimentos. Caso contrário, a gente não teria também um ano de 2020 bom. É claro que a pandemia parou a pauta do Congresso, mas, efetivamente, se o caminho fosse o mesmo que estava sendo desenhado em 2019, não teríamos 4,1% de queda, por óbvio. Porém, a gente provavelmente manteria aí uma estagnação ou talvez um pequeno crescimento seguindo o resto do mundo. Agora vamos pensar à frente, né? Quais as soluções, na sua opinião, para que o Brasil retome o crescimento? Como você acha que nós aí vamos conseguir uma retomada econômica aí a partir de 2022, 2023? Não sei se você teria projeção de tempo também dessa recuperação, doutor. Olha, projeção de tempo é muito difícil, principalmente quando a gente não tem uma resposta de vacinação. Mas fato é, medidas simples podem ser adotadas, como está sendo feito no mundo inteiro. Vacinação, vacinação, vacinação em massa da população, para que a população economicamente ativa possa voltar ao mercado, para que os lockdowns possam deixar de acontecer, porque sem vacina não há como manter as pessoas na rua. Nenhum sistema de saúde no mundo é capaz de suportar o que nós estamos vivendo no Brasil. Então, o que é importante agora é vacinar, trabalhar estímulos para o crescimento econômico e estímulos responsáveis, como, por exemplo, estímulos à indústria, ao agronegócio, né? Estímulos, pacotes de estímulos tributários, financiamento mais favorável. Essa é a função do BNDES, ajudar o pequeno empreendedor, que é aquele que emprega, para que esse cara possa efetivamente gerar novos empregos, para que esse cara possa se reerguer, porque o momento que a gente está vivendo hoje é de fundo do poço para muito empresário. É de fundo do poço, porque aquele indivíduo que não quebrou na primeira onda, agora ele não suporta mais. Então há uma necessidade de que o governo assuma as rédeas. O liberalismo econômico é lindo. É claro que esse é o mote do governo federal quando foi eleito. Ele foi eleito por isso. Só que o momento é do governo tomar as rédeas, não das estatais, mas da economia, com reformas que sejam capazes de baratear o custo do Estado, a manutenção do Estado e estimular o particular, aí sim, a desenvolver a economia brasileira. Doutor Gabriel, quando o senhor fala em reformas, quais as reformas necessárias, na sua opinião? E também fazer uma analogia desse governo, como você falou, foi eleito aí com ideias liberais,
só que na prática não está conseguindo implantar. Como lidar com isso, doutor? As reformas, na minha opinião, elas são mais do que batidas. Eu acho que todo mundo segue a mesma linha de raciocínio. A reforma administrativa ela é fundamental, porque o Estado brasileiro ele custa caro, são muitos benefícios pagos para os diversos setores. E aí não estou falando do servidor público, não. Veja, eu estou falando dos detentores de cargos, seja no legislativo, executivo ou judiciário, que tem diversos benefícios. Eu não estou falando do pobre do servidor que está lá na ponta, que é quem vai sofrer no final das contas. Há necessidade de revisão dos benefícios e privilégios que são entregues pelo Estado brasileiro. E após isso, quando você cortar despesas, aí sim, uma reforma tributária que simplifique o sistema e, ao mesmo tempo, possa ser capaz de reduzir os tributos. Porque não basta simplificar sem reduzir. É simplificar e reduzir os tributos. Isso é necessário. Agora, você fez mais uma pergunta que eu perdi. Não, exatamente. A importância dentro disso, né, do governo que pregava o liberalismo. Né? Sim. E na prática não dá para ser liberal do jeito que o governo pregava. Como sair dessa situação e resolver essa questão? É importante também lembrar, Guga, que liberalismo não é ausência de Estado. Liberalismo é o Estado mínimo garantidor da liberdade econômica. Isso é liberalismo. O Estado é responsável pela entrega do mínimo existencial. É claro que o Brasil é um país continental. Para você ter uma noção, o Brasil pagou de auxílio emergencial, pagou o auxílio emergencial para 63, 65 milhões de pessoas. Isso é mais que a população da Espanha inteira. Isso é praticamente a população da Itália inteira. Então o Brasil pagou auxílio emergencial para um país, praticamente. Né? É claro que foi necessário, é claro que é importante, mas isso não é a única medida que tem que ser adotada para a gente sair do buraco. O liberalismo econômico ele deve ser, sim, atrelado à política de garantia da liberdade econômica, o que realmente não está acontecendo no Brasil. O Brasil está se pautando no gasto público para estimular o desenvolvimento. É claro que no momento de pandemia isso pode funcionar, mas a gente também precisa pensar numa forma de desligamento desse gasto, porque senão o liberalismo econômico ele vai cair por terra, enfim, eternamente, ou pelo menos até o fim do governo. Doutor Gabriel Quintanilha, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta e fica aí o convite para o senhor participar conosco aí em outras oportunidades. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer enorme e chamando eu estou de volta. Muito obrigado. Tá certo, doutor. Este foi mais um Alesp Conecta. Falamos aí da importância do agronegócio para a retomada econômica do Brasil. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Você pode acompanhar este e outros programas em nosso canal no YouTube. Acessa lá, Rede Alesp, e acompanha todo o conteúdo produzido por nós. Até mais, um abraço, tchau, tchau.